Trump vai fazer o Ethereum decolar. Sim, eu particularmente acredito nisso e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu continuo investindo em Ethereum, porque eu estou aumentando minha exposição em Ethereum, justamente em um cenário que muitas pessoas estão extremamente receosas, extremamente pessimistas. Muitas pessoas trocaram ali os seus Ethers por Solana, muitas pessoas desistiram de Ether e eu quero mostrar para vocês aqui algo que poucas pessoas estão falando. Aqui nós temos, né, por exemplo, a questão de realização de lucro e prejuízos dentro do ecossistema Ethereum, né? Então, nós temos aqui, ó, dois pontos vermelhos que são bem grandes no sentido de realização de prejuízo. Então, nós tivemos aqui em agosto do ano passado, quando teve ali o aumento de juros no Japão e mudou a questão do carry trade, nós vimos ali naquele cenário o Ether caindo mais de 30%, o Bitcoin caindo muito forte, todo o mercado cripto caindo muito. E nós vimos ali mais de $1 bilhão de liquidação de Ether, né? Olha que o preço de Ether caiu, né? Na casa dos 3.300 para perto ali dos 2.500. Agora nós tivemos de novo um movimento similar, né? Com essa questão aí de tarifas do Trump e fez o mercado cripto se assustar. Bitcoin caiu perto dos 10%, mas Ether caiu muito mais. Se nós olharmos inclusive aqui para preço, dá para ver que Ether chegou na casa aqui, ó, dos 2.100. Ele chegou em níveis aqui de agosto do ano passado, só que ele caiu, né, de níveis dos 3.400, enfim, de uma vez. E muita gente se assustou, muita gente migrou seus Ethers ali para Solana e eu particularmente não estou fazendo isso. Muito pelo contrário, aproveitei para me expor ainda mais a Ether, porque para mim tem uma coisa que muitas pessoas estão ignorando, que é exatamente isso daqui. Primeiro, filho do Trump, Eric Trump, falou aqui, ó, que na opinião dele é um ótimo momento para adicionar Ethereum em carteira. Cara, filho do Trump falando isso é algo relevante, tá? Outro ponto, nós temos a World Liberty Financial, que é a empresa da família do Trump, né? A família do Trump detém 60% desse negócio como um todo. É um projeto que tem mais de $400 milhões em cripto, em projetos DeFi, e a maior exposição deles é de Ether, tá? Inclusive, eles têm mais de 66 mil Ethers. Então, mais da metade de toda a grana da empresa do Trump, da família do Trump, está investindo em Ether, o que é super relevante. Outro ponto que é super importante e as pessoas estão ignorando, ETF. A entrada de recursos nos ETFs de Ethereum está muito grande. Então, olha só, ontem nós tivemos a entrada de $340 milhões no Bitcoin, o que é relevante. E, cara, isso está acontecendo aí, né? Ó, dá para ver aqui, ó, semana a semana, ver o que está acontecendo aqui nos ETFs de Bitcoin. Muito mais entrada do que saída de recursos, e com isso o Bitcoin saiu, né, ano passado da casa dos $50 mil para perto dos 100, que é o atual. Quando a gente vem aqui, ó, para Ether, olha só, ontem entrou $307 milhões. Só que Ether, ele é um quarto do que é o tamanho de Bitcoin. Então isso aqui representa como se fosse uma entrada, né, se fosse comparar Bitcoin, de mais de $1,2 bilhões. É muita coisa. Foi o maior investimento da BlackRock em Ether da história, né? Então, se nós olharmos aqui, né, olha o quanto que foi relevante essa entrada de recursos ontem aqui, né? Todos os dias tão positivos aqui, os últimos 4 dias aqui de negociação tão positivos. Isso para mim, galera, é relevante, tá? Porque se você acompanhar aqui, ó, uma puxada anterior que nós tivemos do Ether, olha só, o preço do Ether estava na casa dos 3.400 quando eles começaram a comprar forte assim, e ele foi lá para casa dos 4.100. Agora a gente está vendo o Ether nesses níveis de preço, eles estão comprando muito forte. Então, muita gente do mercado cripto trocou seus Ethers por Solana, muita gente foi liquidada com essa queda que aconteceu, muita gente realizou prejuízos gigantes aí por conta dessa queda de Ether, estavam alavancados e coisas do gênero, só que, por outro lado, institucionais estão comprando muito Ether. BlackRock comprou o maior nível de Ether em um só dia. Isso foi na data de ontem. Então isso para mim, galera, não pode ser ignorado. Os institucionais, eles não são bobos. Você só tem ETF de Bitcoin e Ethereum. E ontem entrou mais recursos proporcionais ao ETF de Ether do que de Bitcoin. Isso não pode ser ignorado. Beleza? Então, se a empresa do Trump está comprando Ether, se o filho do Trump está falando para ter Ether,
Se os institucionais estão comprando Ether, eu não vou ter Ether, vou ignorar. E aí tem alguns dados, né, que, poxa, eu uso bastante o DeFi, finanças descentralizadas e tudo mais, e quem me acompanha sabe o quanto que eu particularmente gosto dessa indústria. E aí se nós olharmos aqui, né, de todas as blockchains, cara, qual que é a blockchain que mais tem recursos dentro dela? Ether. Sozinho, de todo o DeFi, né, que tem mais de 100 bilhões de dólares, sozinho o Ether tem 58 bi. Então, sozinho o Ether é mais dominante. Solana está crescendo? Tá, mas ela representa menos que 10% de todo o DeFi. Ether sozinho, 53%. Quando a gente vai aqui para a questão de RWA, que é a questão de stablecoins, né? Stablecoins são aquelas criptomoedas pareado a alguma moeda fiduciária. Geralmente as stablecoins que nós temos no mercado são pareadas ao dólar, né? Como o USDT, o USDC e assim por diante. Esse é um mercado de 215 bilhões de dólares e é um mercado que está crescendo. Olha só, antes do Trump vir a mercado, nós tínhamos ali um mercado que tinha 120 bi de dólares. Agora a gente está em 215, ou seja, cresceu mais de 100 bi de dólares o mercado de stablecoins, de dinheiro novo que entrou no mercado cripto, certo? E aí quando você olha, cara, onde que está dividido essas stablecoins? Onde tem mais stablecoin hoje? Ethereum, 124 bilhões de dólares dos 215 estão em Ether. Tem grana na Redtron? Tem, Redtron é usada mais para stablecoin. Tem na Binance, tem na Solana, ó, 11 bi, tá aumentando também na Solana. Mas, cara, Solana é menos que um décimo do que é Ethereum. Isso, de novo, não pode ser ignorado, tá? Então, eu não estou olhando meramente para preço, eu estou olhando aqui para dados. Preço, para mim, está interessante no sentido de que nós tivemos aqui essa baita liquidação e Ether está esboçando força, tá? Então, enquanto o Ether estiver negociando acima dos 2.100, cara, não vejo por que ser pessimista. Até se você olhar aqui numa ótica semanal, ele conseguiu dar uma baita limpada aqui, ó, e ele segurou acima da média de 200 períodos, está aqui nos 2.300. Então, enquanto o Ether estiver acima dos 2.100, para mim, eu acredito que ele pode retomar a alta e galgar caminhos maiores, até porque estão comprando para isso. Então, como tem muita gente pessimista, muita gente ignorando o Ether, trocando o Ether por Solana, tem uma pressão vendedora absurda e estão comprando muito forte. E o preço caiu, é claro, mas assim, não caiu para 2.100 e se manteve lá. Está em 2.740 agora. Então, do fundo aqui, ó, ele saltou mais de 25%. Então, veio uma pressão compradora forte para que o preço saísse dos 2.100 e estivesse aqui nos 2.700 atuais, certo? Sim. Seguem comprando forte, como compraram forte ontem, certo? Sim. Segue sendo a maior blockchain em termos de stablecoins? Sim. Trump continua investindo em Ether? Sim, eles moveram parte dos recursos de carteiras que eles tinham para Coinbase Prime para deixar ali num outro custodiante, mas eles não venderam. Muita gente está falando que eles venderam, mas eles não venderam. Coinbase Prime é só um custodiante. Então isso está acontecendo. Não ignoraria isso, galera. Para mim, Ether é o único projeto, além de Bitcoin, que tem ETF aprovado. É a única forma do institucional se expor a cripto, além de Bitcoin. Então, eles estão fazendo isso. Tá claro aqui pelos dados. Então, eu não estou me pautando só para preço. Não estou me pautando só em sentimento. Eu estou me pautando em dados. E é isso que eu estou fazendo na minha carteira, tá? Não quer dizer que você tem que fazer igual. Você faz na sua carteira aquilo que faz sentido para você. Mas eu tenho um papel aqui de, poxa, compartilhar essa minha jornada como investidor com vocês. E vocês ajustam ali a carteira de vocês com aquilo que vocês analisarem e fizer sentido, tá bom? Curtiu esse conteúdo? Deixa o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e tem uma coisa ainda que eu sempre gosto de compartilhar com vocês porque tem muito que se fazer nesse mercado cripto, né? Então, enquanto eventualmente Ether não se decide para onde ele vai, se retoma acima dos 3 mil dólares, se cai ali abaixo dos 2.500, tem forma de você ganhar dinheiro com isso, como as próprias pools de liquidez do DeFi. Eu mostrei ontem para vocês uma pool que eu tinha montado aqui e estava funcionando. Eu desmontei ela ontem à noite. Estou gravando esse vídeo para vocês perto da 1 da tarde e olha só, mais de 1% de taxas eu recebi aqui em Ether por prover liquidez dentro da plataforma. Então, é uma estratégia que funciona super bem dentro do DeFi para conseguir otimizar ainda a quantidade de Ethers que eu vou ter em carteira, porque as pessoas estão negociando, estão trocando Ether por USDC, o USDC por Ether e eu ganho justamente com isso. Tem que ter, evidentemente, estratégias para você não sofrer muito em permanent loss.
se Ether subir, você não perder a alta, e tudo isso eu ensino dentro do Vamos Pra Cripto. O link está na descrição para que você possa conhecer, e lá você tem grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas, e também toda semana você recebe minha carteira DeFi para copiar e colar aquilo que eu estou fazendo nesse mercado. Então assim, uso bastante o DeFi, ele é super relevante, a maior blockchain do DeFi é Ethereum. Muitas L2 usam o seu ecossistema como BSC, Base e Arbitrum e seguem funcionando bem. Muitas stablecoins estão ali em Ether. Filho do Trump fala para ter Ether, estão comprando muito Ether, realizaram muito prejuízo na blockchain do Ether, então isso alivia muito de alavancados, e para mim a gente tem um espaço para que Ether possa retomar altas, e acredito nesse ano aí Ether rompendo aqui, né, os 4 mil dólares, indo para casa dos 6, 7, 8 mil dólares. E você, acredita que Ether tem realmente um cenário que ele pode ser mais positivo, que ele pode ir ali para 5, 6, 7 mil dólares, romper máximas históricas e ir para cima? Ou não, acredita que Ether não vai conseguir sair desse limbo que ele está atualmente? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, curtiu esse conteúdo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!